devoto, eu estou ao vivo pra falar de Galo com você, então deixa o like, se inscreva e ative o sininho de notificação, hein? Tá na capa, tá na tela o tema de hoje, bomba. A verdade do planejamento de reforços SAF em 2026. Gente, vamos falar sobre isso. Porque assim, cara, não é fácil falar sobre o time que a gente ama, aquilo que a gente adora. Lembrando que eu tô de camisa da seleção, que eu gravei esse vídeo antes do jogo, tá? É daquele time que a gente ama, aquele time que a gente adora, aquele time que a gente tem aquela fascinação, né? Que é o nosso caso com o Galo e tudo dá errado, né? As coisas não andarem como a gente imagina, as coisas não acontecerem da maneira que a gente quer, as coisas não fluírem como a gente gostaria. Mas existem alguns pontos que nós temos que falar aqui e deixar claro. E eu vou falar só a verdade com você de uma maneira que pouca gente tem coragem de falar e parando também com aquela perseguição, falando diretamente ao ponto, batendo em quem tem que bater, fazendo a crítica a quem tem que ser feita. Vamos lá, cara. Todo o problema do Atlético, ele reside numa temporada chamada 2025. A rap, o problema é de antes. Esportivamente, não. A gente pode falar financeiramente, e eu vou tocar nisso, como isso refletiu em 2025. Mas esportivamente, a temporada 2025, graças ao Vitor e graças ao Paulo Brax, foi uma temporada tenebrosa, porque o Vitor fez um gasto gigantesco no início da temporada em Natanael, Rony, Júnior Santos, Ivan Roman, que são jogadores absolutamente contestáveis, jogadores que já saíram da equipe. Vamos falar a verdade, Ivan Roman, nós estamos cogitando empréstimo dele. Rony já tá no Santos, Júnior já tá no Botafogo e por fim o Natanael, reserva titular, contratamos o Léo Duarte. Então diante desse cenário, se nota que o início da temporada foi uma porcaria. E aí a gente é campeão mineiro, o que nubla muita coisa, eu sempre falo isso com vocês, enquanto o Campeonato Mineiro existir, torcedor atleticano se iludirá. Porque o Campeonato Mineiro é a maior farsa de enganação, no sentido de você entender que o time está pronto para uma Série A. O Campeonato Mineiro é legal, é divertido, abraça o povo do interior, mas só que você tem que ter um planejamento de Campeonato Mineiro, que é o seguinte, ganhar ou perder o Campeonato Mineiro pouco importa. Mas não é o que o Galo pensa. Você sabe disso, o Atlético quando vê que vai ficar de fora faz o quê? Escala os melhores, faz aquele mudança que não é necessário, que você tem que dar rodagem, você tem que testar jogadores. É utilizado errado pela diretoria do Atlético. Incompetência daquele que gerenciou isso tudo, que naquela temporada foi o Paulo Brax. Porque apesar do Vitor ter feito essas contratações iniciais, o Paulo Brax chega, ele que fecha com o Rony, por exemplo, e dali em diante ele vai tocando o Galo. Dito isso, a gente vai pros campeonatos grandes e vamos mal em todos. Pô, nós chegamos no final da Sul-Americana, passamos em segundo do grupo, complicamos, tivemos que jogar um jogo a mais no playoff, depois jogamos em datas que a gente não deveria jogar, sufocando fisicamente o time, chegamos na final e perdemos pro poderoso Lanús, um time de bairro da Argentina. Então assim, cara, a temporada 2025 foi péssima. E no meio da temporada o Paulo Brax trouxe o Alexander, que um ano de Galo, não virou ainda jogador. Você tá falando de mais de 25 para chegar em 26, pelo amor de Deus, mas calma. É necessário falar de 25 para chegar em 26. Não tem como, porque uma temporada tem uma simbiose com a outra violenta. Eu vou chegar lá. Então quando a gente vai ali perdendo jogos, indo mal no Mineiro, no Brasileiro, disputando para não cair, é desclassificado pro Cruzeiro, depois perde na Sul-Americana, ao longo da temporada nós já tivemos um público reduzido, um público menor, não engrenava nada, não acontecia nada de jeito nenhum, e aquela decepção, e aquela tristeza, e aquela chateação geral que a gente ia tendo. E cara, isso ficou tão evidente, tão claro, tão como é que eu posso dizer? Em evidência, que o que acontece, cara? A gente se perde. E aí quando começa, aí o torcedor desanima de ir pro estádio, o torcedor não quer mais saber, o torcedor tá puto. Quando a gente começa uma temporada 2026, a gente tem que fazer uma reformulação no elenco. E aí quando a gente inicia essa reformulação no elenco, a gente se livra de Júnior Santos, mas o gasto tava ali, ainda paga parte do salário, se livra de Rony, vai liberando alguns jogadores e tudo mais. E aí nós fazemos 4 contratações diferentes. 5, na verdade. A gente contratou um Lodge excelente jogador, lateral esquerdo titular absoluto, Maicon, também um segundo volante muito bom, entrega ali um bom futebol, outro jogador interessante. Aí beleza, aí, pô, contratações boas. Contratamos o Vitor Hugo, não zagueiro, o meia, joga muito bem, apenas 2 milhões de dólares. Vamos lá e contratamos o Minda, um jogador que aí eu vou falar dele. Contratamos o Cassier, um jogador que eu vou falar dele. E contratamos o lateral direito, o Preciado. E aí, cara, nós chegamos num ponto que aí que vem o pulo
do bandido. Aí é que vem o erro crasso, aí é que vem como a nossa temporada é uma temporada estagnada, apesar de estarmos avançando em certos torneios. Igual foi 2025. Nós trocamos Rony e Júnior Santos por Minda e Cassierra. Foi uma troca, né? Livramos do Cassierra, do Júnior Santos e tal. Só que esses dois atletas, pra mim, bons jogadores, pra mim vão funcionar, pra mim vão dar certo no time, eles demoram a engrenar. E eles passam a jogar com regularidade, jogar bem a partir de maio. Aí você vai me dizer, mas é o tempo de adaptação. De pergunta, um time que estava em fase de reformulação, um time que precisava de mudanças, um time que precisava reperfilar o seu perfil, ele tem tempo para esperar jogadores se encaixarem em maio? Essa é a pergunta. Esse é o problema. O Atlético ali começa a jogar bem, perde fora, ganha em casa, aquela coisa toda, mas o Atlético demora a acontecer, demora a engrenar. E esse é um problema grave demais. Por quê? Porque a verdade é que o Atlético está falido, no sentido de não temos dinheiro para absolutamente nada. Se formos contratar jogador, tem que ser de graça dentro do orçamento e tem que sair gente, apesar de ter um pequeno espaço na folha com a saída de Alonso, com a saída de Hulk, né? O Atlético estava acima da folha e agora entra a verdade do planejamento 2026. Quando o Atlético ele passa a ter que reformular o seu elenco sem dinheiro, isso demanda 2, 3 anos. Isso você não faz em um ano, a não ser que você tenha muitos achados gratuitos. Então o Atlético, primeiro, ele precisa reduzir folha, porque o que o Galo arrecada e o que o Galo gasta não encaixa. Então você libera um Hulk, você libera um Alonso, e aí você baixa um pouco a folha. Pô, mas precisa baixar mais, beleza, mas sobra um espaço. Então antes estava assim, ó, gasto aqui e arrecadação aqui. Aí agora tá assim, ó. Mas então o espaço é pequeno, há uma pequena diferença. Então para o Galo contratar mais e melhor, ele precisa de saídas. Só que os jogadores que nós temos aqui, ninguém quer pagar o que ganha. Ninguém está disposto a pagar num Dudu, contratação ineficiente do senhor Paulo Brax, R$1 milhão. Ninguém está disposto a pagar no Igor Gomes 500 conto. O Scarpa ganha 1.200.000 e ninguém tem interesse de pagar isso, porque os clubes brasileiros estão quebrados também, não é só o Galo. E aí, cara, o planejamento, ele azeda. Porque você tem que liberar jogadores para trazer jogadores, você não tem dinheiro para contratar, ninguém do mercado tem dinheiro para contratar. E sabe o que acontece com as associações quando elas não têm dinheiro para contratar? Elas estão cagando e andando. E aí o que eles vão fazer? Eles vão lá e pagam em salários imorais, o que inflaciona o mercado. E aí para você adquirir um jogador médio, um jogador normal, um jogador que não tem nenhuma excelência, ele custa o preço de um jogador de excelência. Exemplo, Dudu. Não tínhamos dinheiro para contratar um ponta, Sampaoli e Cuca queriam, o Cuca principalmente, que foi na época do Cuca, queria um ponta, contratamos o Dudu. Por quê? Porque era um momento do Atlético, era uma necessidade do Galo. Então, a verdade que não é dita sobre o planejamento é que é sempre colocado culpa de dívida, mas e daí? Você já conhece a dívida há muito tempo, então isso não é desculpa para planejamento. E o senhor Paulo Brax, que contrata mal pra cacete, jogadores que demoram a engrenar, volto a dizer, o Igor, o Minda é muito bom, Cassierra é muito bom, eu acredito nesses atletas, o problema é que nós não temos tempo. É a mesma coisa de você ter uma dívida para você pagar aqui, que você tem um prazo com desconto e depois ela dobra. Ela dobrou, tanto dobrou que nós passamos do Ceará assim, passamos na Libertadores, na Sul-Americana assim, no Brasileirão nós estamos em 9º, a 4 da degola, a 6 do sonho, da Libertadores. Então toda essa situação, ela acaba indo para baixo. Eu tô esquecendo a palavra que eu queria usar. Então, por exemplo, vamos falar de reforços. Como é que vai trazer reforço se você tem que liberar dinheiro na folha, você tem os outros times todos endividados e não estão nem aí e vão no mercado pesado, os jogadores nossos que estão aqui flopados, ganhando um salário altíssimo, o cara fala, pô, vou me arriscar no Igor Gomes? Arrisco. Mas eu pago 300 mil. Agora, aquele jogador que é realmente que aí entra em contradição um pouquinho que eu tô dizendo, mas não entra não. Porque fala assim, mas por que não pagam no daqui, pagam no de lá? Porque o de lá é bom. Você vai chegar, por exemplo, no Matias Vargas, que é um exemplo muito bom de dar, o cara custa 1,5 milhão, 2 milhões.
Então o cara prefere contratar o Matias Vargas por 1,5 milhão ou vir aqui buscar o Dudu por 1 milhão. Pô, vou no Matias Vargas, Dudu não joga nada, tem 3 temporadas. Vou no Igor Gomes, não. Igor Gomes é reserva até no Atlético, pô, 500 mil, pô, não, pago 500 mil é no fulano. Então o problema é que os nossos já tem tempo demais que estão flopados, tem tempo demais que não jogam bem, tem tempo demais que estão mal, enquanto os outros, esses não. Esses já estão jogando num nível bem superior. Entendeu? Então, o que acontece é isso. Nós estamos vivendo nesse momento um problema gravíssimo onde a gente não consegue trazer reforço de bom nível e estamos numa dificuldade danada no mercado porque não temos dinheiro e a concorrência é completamente absurda porque ninguém tem. O time não tem dinheiro para alavancar salário, porque jogador, cara, eu monto um time aqui para você. Pablo Mari, Fabinho, Matias Vargas, Icardi, pronto, mas porra, isso aqui é alto pra caralho de salário. Mas óbvio, quem tem que pagar 1 milhão de salário em Júnior Santos pra Botafogo, quem tem que pagar 1.200 no Scarpa, 500 mil no outro e no Dudu 1 milhão, não tem como ser feliz. E 600 mil no Reinier, vai ser feliz como? Vai acontecer de que maneira? Não tem jeito de acontecer, não tem como ser feliz. Então esse é o lance. A verdade é que o planejamento do Atlético, ele é um planejamento ruim e que fracassou de uma forma vertiginosa até aqui, porque nós não temos espaço na folha para contratar grandes jogadores, nós temos que ter achados no mercado e ainda temos que dar sorte desses achados no mercado vingarem, jogarem bem. E isso é o que abala a estrutura atleticana. Então é muito sobre isso, é sobre esse tipo de situação que nós nos enveredamos e estamos com essa situação complicada. Rap, você vê uma maneira de sair disso? Sim, sorte. Sorte por quê? Porque competência tá caro. Competência, o jogador que vai chegar a resolver, aquele que é garantido, ele custa muito. O Arthur tava pedindo mais de 2 milhões. Resolve, mas olha o preço dele. Agora, por quê? Porque o mercado tá completamente surtado. Agora, um jogador barato e que pode virar, ele é aposta. E aposta, você sabe, você está apostando que aquilo dê certo. Pode ser que sim, pode ser que não. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece da Bot Internet, a internet que cabe no seu bolso. Internet travou, você corre aqui pra Bot Internet. Olha, folhas, tudo que você precisa em bordado, você encontra aqui na Folhas Bordado. O link está na descrição. Estamos no primeiro andar do Mega Shopping, em frente ao Carrefour. É, meu amigo, precisou de grana emprestada? Vem pra Desembola. Parcelamos de 12 a 18 vezes o crédito que você tanto precisa. Link na descrição. É, meu amigo, o kit da massa tá chegando das Serras Mar de Minas. O sabor que une tradição, família e paixão pelo galo. E Instituto Céspedes. Calvície tem solução, tá? E a solução é transplante capilar. O atendimento aqui é exclusivo e personalizado. Primeira consulta é gratuita e 13% de desconto se você fechar com a gente. Tempone Imobiliária, locação, venda e administração de imóvel é com a gente. É segurança e transparência em cada negócio. 30 anos e 3 unidades espalhadas. E olha, meu amigo, quer comprar um consórcio de altíssimo nível, fazendo planejamento financeiro e realmente alimentando o seu futuro? É aqui na Repsol de Consultoria em Consórcio. Nós somos um filiado da Demicon. 30 anos de experiência, garantimos a qualidade do que nós entregamos para você. Afinal de contas, é um produto a Demicon. Grande abraço, fiquem com Deus e tamo junto.